16 diz assim: verdadeiramente bom é Deus, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, que não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. Vamos saltar? Versículo 16. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. 27. Pois eis que os que te alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos agora. Senhor, fale conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para receber esta palavra. E agora eu te peço, Senhor, não nos deixe sair deste lugar sem ouvir tua voz. Que a tua presença possa tomar conta do nosso ser e falar conosco. Nos abençoe, Senhor, graças te damos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus com bastante alegria. Eu comentei hoje cedo, e acredito que a mensagem agora ela vai para um outro caminho da minha pregação da manhã. E não é porque é algo que foi premeditado, mas é uma direção que realmente Deus tem me dado para essa noite. O Salmo 73, ele, como eu falei, ele não tem uma história, mas ele tem um pano de fundo que traz uma história. E o contexto direto, o contexto que a gente percebe aqui dentro, mostra por que Asaf, que é o autor este salmo é atribuído a Asaf, por que ele entrou em crise. E a primeira notícia que eu dou para vocês nessa noite é que entrar em crise é comum. Não é difícil, não é raro uma pessoa entrar em crise. Isso serve para quem é homem de Deus também, isso serve para quem é mulher de Deus. Porque na Bíblia nós temos diversos exemplos de homens de Deus que entraram em crise, de mulheres de Deus que entraram em crise. Nós temos vários exemplos. Que vacilou o coração, oscilou, tirou os olhos de Deus. Hoje eu falei muito sobre isso, né? O tirar os olhos, ter uma perspectiva errada da vida. E exatamente foi o que aconteceu com Asaf. Ele entrou em crise. E o contexto direto mostra o porquê que ele entrou em crise. A crise que Asaf entra foi pela forma que ele estava enxergando a vida. Foi pela forma que ele enxergava a Deus. Você sabia que a forma que nós enxergamos a Deus pode trazer crises profundas para nós? Existem pessoas que elas não entram mais na igreja, decidiram, não vou entrar mais na igreja. E você vai conversar para procurar entender, e a pessoa demonstra claramente que foi uma decepção que ela teve. E não é que Deus decepcionou, é que ensinaram acerca de Deus algo que não é real.
Essa forma de enxergar Deus de uma forma que não é real, isso é muito perigoso. Isso é muito grave. Porque leva a gente a acreditar, por exemplo, que Deus não gosta da gente. Que Deus não gosta de determinado grupo. Que Deus está de costas para nós. Se alguma coisa não está acontecendo na nossa vida, se alguma coisa boa não aconteceu na nossa vida, é porque existe alguma coisa errada em nós. E não é sempre assim. Não é sempre assim. A imagem de um Deus castigador, um Deus punidor, são teologias ensinadas hoje em dia. E são perigosas. Então, o Salmo 73, Asaf entra em crise, e eu tenho para mim, olhando o Salmo, vendo o contexto direto do Salmo, ou seja, tirando a resposta só aqui no Salmo, sem buscar em outros lugares, eu olho aqui e eu percebo o porquê que ele entrou em crise. Pelas palavras dele. Primeira coisa que ele fala, que é verdade, ele diz: Deus é bom. Isso é fato. Eu acho que ninguém questiona isso. Deus é bom. Quem concorda, diga amém. Bom, pronto. Deus é bom. Isso é verdade. Mas olha a fala de Asaf. Deus é bom. Para quem que Deus é bom? Para com Israel. Deus é bom para quem? Só para Israel? Essa mentalidade era a mesma mentalidade que Jonas também tinha. Jonas foi o profeta do Antigo Testamento, aquele do peixe, né? Conhece a história. E Jonas também tinha essa mentalidade, porque no momento que Deus falou para ele: você vai lá para Nínive pregar, você vai levar minha palavra de arrependimento para os ninivitas, Jonas falou: eu não vou, porque não tem como isso ser de Deus. Como que Deus vai salvar, resgatar um povo como os ninivitas, um povo que não é, eles não são de Israel? Como que Deus pode abençoar, restaurar, perdoar quem não é de Israel? Daí o livro de Jonas é uma resposta a essa teologia, porque lá em Jonas quem ora são os marinheiros, e Deus ouviu a oração dos marinheiros. O povo de Nínive, que era um povo idólatra, se arrepende e Deus ouve a oração deles. Opa, então Deus ouve. Percebe que é um contraponto? Aqui Asaf, ele está dizendo: Deus é bom, mas é para Israel. Deus é bom seria como eu dizer hoje: Deus é bom só para quem é crente. Deus é bom só para quem é evangélico. Deus é bom só para quem vem nessa igreja aqui da Brasilândia. Que sorte a nossa. Já pensou se fosse assim? Nós estamos aqui, que sorte, né? Deus é bom só para quem é daqui, só para quem é do meu time. Deus é bom só para... Não, queridos, não é isso. Em Eclesiastes vai dizer que as mesmas coisas, elas sucedem a todos, seja ele justo, seja ele ímpio. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Ou você acha que aqueles que estão desabrigados lá em Pernambuco, por exemplo, são pessoas que não servem a Deus? Você acha que não tem nenhum crente lá no meio? Você acha que aquele povo que está lá sofrendo porque perdeu o familiar, você acha que não tem nenhum crente ali no meio? É lógico que tem. Sofrimento vem para todos, a dificuldade vem para todos. Asaf entrou em crise, por quê? Porque na mente de Asaf existia o pensamento: Deus é bom para nós aqui, ó. E se Deus é bom para nós, nós não temos problemas, nós não temos dor de barriga, nós não temos crise em casa, nós não ficamos desempregados. Eu te pergunto, quem disse isso? Não é assim a vida. A vida não é desse jeito. Deus é bom para todos nós. Por isso que na oração que Jesus ensinou, ela é uma oração chamada Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai Nosso, é Pai de todos nós. Talvez a pessoa está decepcionada com Deus, porque ela acreditou a vida inteira que pelo fato dela ser de Deus, pelo fato dela vir na igreja de domingo, pelo fato dela ser cristã, talvez ela pensou
eu sou. Toda prova que eu fizer, eu vou passar em primeiro lugar. Quando eu tiver uma entrevista, eu vou ser o contratado. Quando eu tiver um problema, para mim esse problema vai ser resolvido, porque para mim sempre Deus vai dar um jeitinho, Deus sempre vai fazer, Deus sempre vai me tirar do aperto, Deus sempre, e a vida não é assim. E às vezes o pastor tem que trazer uma mensagem que põe o chão no nosso pé, para nós entendermos que a nossa vida, pelo fato de nós servirmos a Deus, não significa que os problemas vão se desviar de nós, que você nunca vai ter que tomar remédio. Já pensou? Que você nunca vai ter uma crise na tua vida. Já pensou se fosse assim? Ia ser sem graça viver, moço. Na verdade, ia ser sem graça viver, porque a gente ia ganhar todas. Só que a gente ganha, a gente empata e perde também. Posso ouvir amém, queridos? A gente perde. E quando você perder, não é porque Deus não gosta de você. Quando você perder ou empatar, não é porque Deus não quer nada contigo. Se Deus permitiu perder, se Deus permitiu um aperto, se Deus permitiu uma dor, se Deus permitiu uma crise, ainda assim Ele está conosco, ainda assim Ele tem obra na nossa vida, ainda assim Ele te ama, e ainda assim, está aqui, ó, Ele continua sendo bom, amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia, mas pode as palmas. Amém, queridos? Por isso que ele fala, Deus é bom. Mas ele vai dizer assim, olha, agora ele vai mudar o discurso. Ele não vai falar mais de Deus agora, ele vai falar da crise dele. Quanto a mim, versículo 2: os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou. Ele fez assim, olha, pouco faltou um tantinho assim, ó, para que escorregasse os meus passos. Quase saí da presença de Deus. Aqui ele foi humilde, né? Ele reconhece. Faltou pouco, viu? Pouco. Por que, Asaf? Versículo 3: porque eu tinha inveja dos soberbos. Eu tinha inveja deles, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles são mais prósperos do que eu. Versículo 4: não tem aperto na sua morte, nem quando eles morrem, eles têm aperto. Parece que cada vez mais eles estão firmes, cheios de força. Verso 5: eles não se acham em trabalhos como outra gente. Eles não têm aqueles trabalhos pesados. Eles não são afligidos como os outros homens. A pior loucura que existe é você entrar pelo caminho da comparação. Se você quer sabotar, se auto-sabotar, começa a se comparar. Porque ele começou a olhar para ímpios, para as pessoas que não tinham compromisso com Deus, e ele começou a entrar em crise. Está errado esse negócio. Ele não serve a Deus e está melhor do que eu. Ele não serve a Deus e ele está com uma vida mais organizada que a minha. Está errado isso. Por que Asaf disse isso? Porque a mente dele era uma mente que tinha uma teologia equivocada. Como assim? Na mente de Asaf, a pessoa que serve a Deus, ela é cercada de bens, e ela não tem aperto na vida, ela não tem crise financeira na vida. Isso é equívoco. A mente de Asaf era uma mente, como eu expliquei hoje cedo, que existia uma mentalidade da retribuição. Se eu sou bonzinho, Deus me abençoa. Se eu venho para o culto e oro, Deus me abençoa. Se eu venho aqui e canto na hora do culto, Deus vai abençoar a minha vida. Dá a impressão que eu faço e Deus faz para mim. E você sabe que não é assim que funciona. Porque nós não somos abençoados por mérito nosso. Nós não somos abençoados por retribuição. Nós somos abençoados
pela misericórdia de Deus. Quem entendeu? Diga amém. A bênção de Deus, ela vem sobre a tua vida, não é merecimento, porque eu não mereço. Se você merece, está errado. Ninguém merece. Asaf estava dizendo, não é justo. Asaf era alguém, eu não expliquei no começo, mas para quem não sabe, Asaf ele era um levita. Asaf era um homem que cresceu desde criança, desde bebê. Ele já nasceu consagrado a Deus. Quando nascia o menino dos levitas, ele já estava ali, pronto, nasceu levita, na família de levita, vai ser levita, não era opção. Não é que nem os nossos filhos que podem escolher o que vai ser. Se vai ser isso, vai ser aquilo, se vai ser advogado, se vai ser pedreiro, se vai ser, sei lá, não escolhe. Nasceu na família de levita, levita. Ele nasceu em casa de levita. Sacerdócio era sacerdócio que vinha de Arão, era hereditário, não era sacerdócio de Melquisedeque, era sacerdócio de Arão, ele era hereditário, transmitido de pai para filho. Então ele já nasceu sabendo o que ele seria, nasceu na presença de Deus, passou a vida inteira, diz a Bíblia, que ele cuidava das coisas de Deus, santuário, do louvor, das partituras, dos instrumentos, do culto. No meio de 38.000 levitas, ele foi escolhido por Davi para ser o responsável naquela época dele, como responsável pelo santuário de Deus. No meio de 38.000 ele foi escolhido. Ele cresceu ali dentro, irmãos. Mas chegou uma hora que ele começou a olhar para o lado de fora. E quando você tira os olhos de Deus, você perde o foco. E quando você começa a olhar, começa a se comparar, você começa a achar que as coisas são injustas. Por que aconteceu isso comigo? Por que na minha casa? Por que com o meu filho? Por que na minha família? Por que no meu casamento? Por que na minha vida financeira? Por que na minha vida profissional? Por que? Nós começamos a fazer as perguntas, nós começamos a criar os porquê, e percebe que os últimos versículos que eu li, diz que Asaf tentou entender, e não entendeu nada. Por que Deus? Por que Deus? E tem hora que nós fazemos perguntas para Deus e Deus não responde. Fala para quem está ao seu lado. Existem momentos, mais forte, diga, existem momentos que nós fazemos perguntas para Deus e Deus não responde. Não responde. Por quê? Por quê? E Deus não responde a Asaf. Deus não responde a Asaf. Por que eu fiquei desempregado? Deus não responde. Por que Deus permitiu? Deus não responde. Por que eu fui roubado? Deus não responde. Deus não respondeu a Asaf. Deixou. E ele que passou a vida inteira na presença de Deus, ele foi levita na época de Davi e na época de Salomão. Quando o templo foi inaugurado,